Acontece de 9 a 21 deste mês no Cariri Garden Shopping de Juazeiro do Norte uma exposição de arte chamada Abstraturas 2, do artista plástico cratense George Macário. O trabalho é a continuação de uma exposição que foi apresentada recentemente em Brasília e em outras capitais do país. E é o tema de hoje do programa Fatos em Foco, que está começando agora pela TV Chapada do Araripe. Uma mistura de arte e pintura tridimensional. Assim pode ser definido o trabalho do artista plástico cratense George Macário, que está este mês com uma exposição no Cariri Garden Shopping em Juazeiro do Norte. O trabalho tem sido amplamente elogiado pela crítica e pelo público e é considerado uma evolução no processo artístico do autor, que começou ainda criança desenhando cenas do trabalho do pai, o médico cratense Humberto Macário de Brito. As formas são abstratas, que variam de pintura em óleo sobre tela a trabalhos em 3 dimensões. A junção do abstrato ao convencional, do antigo ao moderno, do desenho às esculturas, livre das formas geométricas. Assim é composta a exposição Abstraturas 2, que está no hall do Cariri Garden Shopping em Juazeiro do Norte, que já vem de outras cidades. Essa abstratura a gente começou lá em Brasília, no Sarau Chateau, em 2012. Nós apresentamos algumas peças lá do Abstraturas 1. Depois fizemos outra exposição do Abstraturas 1 lá no ICC, Instituto Cultural do Cariri, que foi até uma exposição beneficente, que parte da renda dela seria revertida para a Pai do Crato. E agora, mais do que nunca, a gente conseguiu também encaixar nessa exposição uma série de folhas que a gente vai produzir, os projetos são de 50 folhas, nós já produzimos 15 e aqui estão expostas 14 dessas figuras, por conta da proximidade também do nosso ateliê com a Chapada do Araripe, com a natureza. O artista, que começou a desenhar ainda criança, não esconde a sua paixão pelas artes. Começou no desenho, passando depois para o bico de pena, para o pastel seco, misturando o pastel seco com nanquim, com látex e experimentando com outros materiais, até chegar no gesso acrílico, que é o seu material de trabalho atual. Eu, aos 4 anos de idade, ia levado por meu pai, médico, o Dr. Humberto Macário de Brito, para assistir às cirurgias dele. E quando voltava, desenhava tudo. Desenhava o paciente sendo operado, o médico, o enfermeiro, o auxiliar, até o foco da sala de cirurgia eu desenhava. Então desenhava tudo que via. Se eu fosse fazer um passeio, quando eu voltava, eu já fazia aquele desenho daquele passeio que eu vi. Então eu comecei a perceber o mundo e transferir a percepção para o papel muito cedo. E a gente não aprendeu em cursos, foi um dom. É um dom que Deus dá a quem nasce para ser artista. Você, por exemplo, Deus, nasceu para ser músico. E eu, entre outras coisas que a gente aprendeu a fazer, foi ser, desde sempre, artista plástico. Começamos no desenho, evoluindo para o bico de pena, depois passamos no desenho ainda para o pastel seco, misturando pastel seco com nanquim, com látex. Então nós fizemos uma experiência ao longo desse tempo até a gente chegar no gesso acrílico, que é essa técnica que a gente mostra nas exposições, que foi uma técnica criada em 2004, que foi apresentada pela primeira vez numa outra oportunidade que nós tivemos, que foi a Universidade Regional do Cariri em 2004, que nos abriu as portas. George Macário
considera este o seu trabalho principal até agora, mas admite que está longe de obter as grandes possibilidades que os novos materiais oferecem. Como eu me considero, eu sou um eterno experimentista. Eu considero que meu ateliê é um laboratório de experiência permanente. Tem um ateliê na Serra também. Na Chapada do Araripe, e eu gosto de trabalhar muito à noite, que é absolutamente tranquilo, calmo, clima favorável. Então, eu não sei onde é que vai dar. Eu sei que eu vou experimentando, eu vou descobrindo, eu vou me utilizando de materiais, e de formas, e de ferramentas. E a arte é isso. A arte é a arte de inventar. O artista, ele cria. E a criação não sabe qual é o projeto. Ele sabe que ele vai fazer, vai executar. E aquilo vai redundar. Você é um artista improvisador, digamos assim. Tem que criar. O artista é o que cria, não é o que copia. O artista é aquele que faz o que é original. O original é que tem valor. Então, eu não faço nada que não seja original. Nem eu mesmo, se for fazer o que eu fiz, eu não faço de novo. Eu me realizo muito com a arte. Tenho um grande prazer de ser, uma grande satisfação de ser cratense. Eu acho que acredito que juntando tudo de 20, 25, 26 anos para cá, juntando tudo, mais de 1.200 obras. Muitas delas já se encontram. Já tem obra até no exterior. Na Grécia, no Canadá, nos Estados Unidos, já vendi para Espanha, para Itália, vendi a muitos italianos que têm imóveis em Fortaleza. Então, a última exposição que eu fiz em Fortaleza, eu vendi e fui afixar as obras nos apartamentos deles. Eu tive que passar uma semana após o término da exposição, só montando peças lá em Fortaleza. Foi muito bom, foi muito legal. O artista fala ainda sobre a sua exposição no Cariri Garden Shopping. Olha, o Cariri Shopping abriu as portas para mim como artista plástico, e eu só tenho que agradecer ao Cariri Shopping, na pessoa do seu diretor de marketing, que é o Eduardo Dufles, que teve essa sensibilidade de abrir as portas para um artista caririense, mais precisamente do Crato. E eu sempre digo, e sempre venho reforçando, que o artista não quer nada. Ele só quer oportunidade de mostrar o seu trabalho. Assim como aconteceu comigo, eu acredito que o shopping vai investir também em mostrar, em revelar muitos artistas que nós temos no Crato, na região do Cariri. Muitos artistas bons que estão aí e que precisam ser mostrados. A gente precisa de espaço, tanto espaço privado como esse, belo espaço, que é o Shopping Cariri, mas também espaços públicos desburocratizados. O artista George Macário fala sobre a sua grande inspiração, o também artista plástico cratense Bruno Pedrosa, que vive na Europa. O Bruno é uma fonte de inspiração. Se você for olhar a história do Bruno Pedrosa, é uma coisa maravilhosa. E tem um detalhe importante, Deus. Você sabe onde foi que o Bruno Pedrosa realizou a sua primeira mostra, a sua primeira exposição? Na Expocrato. Na exposição Centro Nordestino de Animais e Produtos Derivados. A primeira exposição do Bruno Pedrosa foi lá. Então isso é história da Expocrato, é história para Bruno. Então o Bruno é aquele artista internacional, criador do Museu de Arte Vicente Leite, junto com a Edilma, que tem um sentimento de pai mesmo, por aquelas obras que tem lá, e como a Dilma tem o sentimento de mãe. Então é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa ímpar, incentivador não só da minha arte, mas como tudo quanto for de artista que tem realmente talento para avançar. Né? Ele sabe que para chegar lá, como ele chegou, é muito difícil, precisa, como na linguagem artística, comer muita tinta para chegar lá. E eu sei que o caminho é longo, mas é importante não deixar de caminhar. E esta foi a edição de hoje do programa Fatos em Foco com Dielson Mendonça. Mas fiquem ligados porque a qualquer momento estaremos de volta com mais uma edição aqui pela Web TV Chapada do Araripe.